Fala, minha gente, bom dia a todos. Que saudade, hein? Estive num congresso da ASEB, que significa Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, e tivemos eleições, né? Para esses próximos 2 anos. Foi lá em Manaus e passamos esses dias fora. Não deu pra gente fazer os vídeos diários que a gente faz aqui para vocês, né? Nós estamos voltando hoje. Eu fui eleito, reeleito vice-presidente da ASEB, nossa associação nacional, com muita felicidade, muita alegria, e vamos seguir aqui com o nosso trabalho, né? Vamos lá falar do Vitória, que jogou primeiro, né? O Bahia jogou também ontem pela Copa do Nordeste. O Vitória enfrentou o Fortaleza, conseguiu um excelente resultado, né? Lá em Fortaleza. E que resultado o Vitória conseguiu? Venceu o Fortaleza por 1-0, mesmo o Fortaleza não sendo aquele Fortaleza, né? O Fortaleza caiu muito de rendimento, vinha de uma derrota no Campeonato Cearense para o Ceará. E o Vitória aproveitou e terminou vencendo por 1-0. O que a gente anotou, né, e eu tive a oportunidade de assistir o jogo todo, no Vitória a diferença de postura do primeiro para o segundo tempo. Normalmente o Vitória tem jogado um pouco mais recuado no primeiro tempo, não é isso? O Vitória fica esperando o adversário, aí sai, ou se não joga de igual para igual, mas numa marcação mais ali no meio de campo. No jogo contra o Fortaleza no primeiro tempo, o Vitória mudou completamente, talvez até para surpreender o Vojvoda, né? O Vitória fez uma marcação mais aproximada lá no ataque, uma marcação alta, como se fala hoje em dia, sem deixar o Fortaleza sair para o jogo. E o Fortaleza teve muita dificuldade em jogar futebol, em sair para o jogo, né? O Vitória teve chances, inclusive, de marcar no primeiro tempo. É claro que não muitas, né? Mas conseguiu chegar no primeiro tempo lá no gol da equipe do Fortaleza, principalmente pelas beiradas, como é normal, que o Vitória joga muito pelo corredor de beirada, né? Corredor lateral. Mas o Fortaleza foi quem teve 2 grandes chances de fazer o gol no primeiro tempo, né? Numa dessas jogadas rápidas do Fortaleza, um time muito rápido. Fortaleza joga em contra-ataque e quando pega essa bola, os caras disparam, parece um foguete. E aí, por 2 vezes, o Fortaleza, mesmo sem jogar bem, né? Me parece que assim, a impressão que eu tenho que quem teve mais a bola, quem dominou mais o jogo no primeiro tempo foi o Vitória, não é? Sem ser contundente, sem ser um time de criar grandes oportunidades, mas foi um time que dominou o jogo, que marcou, que tomou a bola do adversário, que estava com mais tesão com o jogo, um time mais arrumado, como a gente espera e a gente cobra do Léo Condé. Que o Vitória seja um time arrumado. Ninguém quer que dê espetáculo, que dê show, mas que o Vitória pare com aquela coisa de pegar a bola, jogar para o ponta, cruzar na área. O futebol é muito além disso, né? Futebol, bola tocada, jogadas criadas pelo meio de campo. Então, vejam que o Vitória já evoluiu um pouco só em tirar um dos atacantes. Porque é aquilo que a gente fala, gente, o futebol você ganha pelo meio de campo. E o Vitória estava jogando normalmente com 2 primeiros meias, ou Dudu e Rodrigo Andrade, ou William Oliveira com Rodrigo Andrade, ou William Oliveira com Dudu. Era assim. Nesses 2 últimos jogos, então jogou com 3 primeiros volantes, liberando um pouco o Rodrigo Andrade, que sabe sair para o jogo. Ele sabe jogar. O Leonardo também apareceu para sair para o jogo. Aí você tem Mateuzinho caindo mais pela ponta esquerda, como é a posição do Mateuzinho. Volto a dizer aqui, Mateuzinho não é meia, é um bom jogador de ataque, sabe, driblador, com velocidade. Mateuzinho não é a cabeça pensante como tem que ser um jogador de meio de campo, para fazer lançamentos, deixar o seu companheiro na cara do gol. Não é de Mateuzinho, sabe? Mas como atacante ele tem jogado bem pelo lado esquerdo, fez o gol de pênalti, inclusive no segundo tempo, escorregou na hora de cobrar o pênalti, mas fez o gol de pênalti. Oswaldo na ponta direita, que é um leão, né? Oswaldo corre demais o campo todo, o tempo inteiro, e o Alejandro brigando muito bem lá no comando de ataque. A defesa segura, a defesa do Vitória. Então é esse Vitória que a gente quer ver. No segundo tempo, o Vitória mudou a postura, veio para trás, ficou esperando o Fortaleza, mas o Fortaleza não está vivendo um bom momento, não está aquele time de criação. Inclusive, alguns jogadores considerados titulares estão no banco de reservas. O Vojvoda talvez esteja querendo dar alguma lição aos jogadores, né? Mas o certo é que o Fortaleza não tem rendido, e o Vitória se aproveitou muito bem disso. Segundo tempo jogou atrás, recuado nos contra-ataques, criou algumas oportunidades. O Vitória poderia inclusive ter vencido por 2-0 o jogo. Então está de parabéns pela partida que fez o Vitória. Só que se encontra numa situação ainda difícil na Copa do Nordeste para se classificar. É o 5º colocado, os seus adversários todos jogam dentro de casa, assim como o Vitória.
Então o Vitória primeiro tem que ganhar do 13 de Campina Grande e torcer para o Bahia vencer a equipe do Botafogo da Paraíba. O Bahia vai jogar fora de casa, já anunciou que vai jogar com time reserva, vai poupar os jogadores para a final do próximo domingo contra o Vitória. E se o Bahia ganhar do Botafogo e o Vitória ganhar o seu jogo, independente de outros resultados, o Vitória estará classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. O Bahia entrou em campo, assim gente, o Bahia jogou, né, ontem, o Bahia terminou vencendo por 1-0 o time do Maranhão, bom time do Maranhão, viu, time arrumadinho, marca bem, tem 2 jogadores de velocidade na frente, criou alguns contra-ataques contra o Bahia, mas assim, o Bahia teve a posse de bola. O Bahia é um time que ele sabe tocar bola, o Bahia sabe criar o jogo, né? Toca de um lado, toca para o outro, né? Sem Cauli muda muito, tem muita gente que acha que não, mas sem Cauli muda muito. O Rogério Ceni ontem na entrevista coletiva, inclusive, ele fala sobre isso, que é difícil falar para o treinador, mas é uma verdade. O Bahia não tem um jogador com as características do Cauli, mesmo o Cauli não estando ainda na sua melhor forma, para esse sistema que ele joga, sabe? Do jogador meio atacante, quando ele pega essa bola, ele dá verticalidade ao jogo, ele levanta a cabeça, vai em direção ao gol do adversário, com muita velocidade, com muita dinâmica, né? Busca o centroavante para fazer um 2, o Everton Ribeiro, o próprio Tassiano, então é um jogador para frente. Outro detalhe que a gente repara muito e tem que ser reparado, o Bahia, com esse sistema, com esse time que o Bahia joga, com todos os seus titulares no meio de campo, tem que jogar com laterais. Não dá para o Bahia fazer aquele sistema de zagueiros tirando os laterais, como o Bahia vinha fazendo, colocando às vezes o Rezende, jogar sem lateral esquerdo, não dá. Você percebe que o meio de campo do Bahia tem sempre a alternativa dos laterais, é um estilo de jogo, os caras não ficam muito com a bola nos pés. O que é que eles querem? Cansar o adversário, né? Tentar achar o melhor momento para afunilar, para fazer aquele futebol vertical, para entrar na área, surpreender o adversário, e tem que jogar com os laterais. Então o Bahia teve o domínio de jogo, mas o Bahia finaliza muito mal. Tem alguns jogadores do Bahia que precisam ficar uma manhã inteira, né? Uma semana inteira fazendo finalizações. Ademir é um, o Biel é outro. O Biel chuta muito fraco na bola, pega muito mal, normalmente chuta em cima do goleiro. Precisa aprender, porque não adianta, o jogador ele tem que ser completo. Ele não pode driblar bem, correr bem, se posicionar bem, mas na hora da finalização ele finaliza muito mal, como é o caso do Biel, como é o caso do Ademir, né? Então esses jogadores precisam saber finalizar, e o Rogério tem que treinar para isso. O trabalho do treinador é esse, sentir as dificuldades dos jogadores e no treinamento consertar e arrumar. Então o Bahia teve sim, mas foi muito pouco. 1-0, o Bahia venceu por 1-0 contra o Maranhão. Isso deixa o torcedor irritado, sabe? Isso deixa o torcedor... como é que eu posso dizer? O torcedor fica pensando no Campeonato Brasileiro. Pô, o que é que vai acontecer no Campeonato Brasileiro se está pegando o Maranhão com essa facilidade que tem para jogo e o Bahia não consegue finalizar? Aí você pega um time mais forte, você vai botar 1-0, o time vai fazer 2-1 e vai virar o jogo. Então o Bahia tem que se definir. Já passou da hora do Bahia, primeiro, ter os 11 jogadores que vão jogar, né? A gente sabe que um elenco bom de um time que quer ganhar competições tem que ter um elenco e todo mundo joga bem. Mas você tem que ter um time, o time tem que ter padrão de jogo, os caras têm que se conhecer dentro de campo, e por muitas vezes o que a gente sente é que é um passe errado, porque os caras não estão jogando juntos, não sabem o posicionamento, como o atleta, né, conduz essa coisa dentro de campo. Então o Bahia fez 1-0 e poderia ter tomado um empate ontem, por 2 ou 3 vezes o Maranhão esteve lá na área do Bahia, e volta aquela mesma conversa, né? A defesa do Bahia erra muito o setor defensivo do Bahia. Então eu vejo que um time limitado como o Maranhão, quando ia no ataque do Bahia, era um Deus nos acuda para o Bahia tomar a bola. Vitor Cuesta se virando lá atrás para tomar a bola dos adversários. Então o Bahia precisa ajustar a começar do seu ataque, que precisa marcar mais. Vejo que ontem, inclusive, os jogadores até tinham essa disponibilidade, ou essa disposição de marcar o adversário, mas é para marcar para tomar bola, não é para marcar para cercar. O time, do jeito que o Bahia joga, tem que tomar a bola do adversário. Aí, muitas vezes os caras chegam para cercar o adversário, né? E se você não toma a bola, o adversário vai criar uma jogada perigosa, com um atacante mais rápido, e vai levar problemas para a defesa do Bahia. Mas ganhou o jogo, Bahia numa campanha a nível de resultado excelente dentro desse campeonato, da Copa do Nordeste,
E o Bahia agora, do seu time titular, só na final, no próximo domingo, contra o Vitória, no campeonato baiano. E na quarta-feira o Bahia vai, mas vai com o seu time alternativo enfrentar a equipe do Botafogo lá na Paraíba. Portanto, minha gente, foi isso que a gente viu aí dos dois jogos, que nós vimos dos dois jogos de Vitória e de Bahia na Copa do Nordeste. Desejando uma ótima semana a todo mundo e às 6 horas estaremos aqui no Resenha das 6. Grande abraço.